Muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje, o nosso tema, o que nós vamos estar conversando aqui hoje é por quê? Por que é importante você ter um nicho e um posicionamento diferenciado? Ontem, durante essa semana, eu fiz o workshop Master Analista Comportamental, E ontem o nosso tema foi exatamente esse, As estratégias de venda. Só que dentro das estratégias de venda está sempre a questão do seu posicionamento, do seu nicho. E por que isso é importante? Deixa eu te explicar. Se você não tem um nicho definido, e o que é nicho? Vamos começar por aí, O que é nicho? É com quem você atende. Qual é o segmento que você atende? Porque tem uma questão que é real, certo? Para você alavancar a sua carreira, para você ter um alto faturamento, quanto mais especialista você for, maior é o seu valor, Eu gosto sempre de comparar com a área médica, por exemplo. Quando você está com uma dor, E você vai no médico, você vai procurar primeiro, se você não sabe direito que dor é essa, você vai num clínico geral, E você se propõe a pagar até um X, uma consulta num clínico geral. Aí esse clínico geral pede uma bateria de exames e diz para você o que é que você tem. Nesta hora, o que a gente faz? Naturalmente, a gente vai buscar um especialista naquilo. Por quê? Porque a gente sabe que o especialista tem uma expertise muito maior naquela questão que eu preciso tratar, que um clínico geral. E aí, por um especialista, eu pago muito mais numa consulta. E por que isso acontece? Porque um especialista, ele consegue, faz parte, ele ser realmente um expert, ter muita maestria naquilo que ele está fazendo. Quando a gente fala de nicho, é a mesma coisa, Quando a gente atende todo mundo, nós temos vários problemas, A gente realmente se depara com muitos problemas. Quando a gente não tem um nicho definido e a gente quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém, certo? E sabe por que você não fala com ninguém? Porque você não consegue se conectar com ninguém. E aí entra o posicionamento. Porque como é que você se conecta com o seu cliente ideal? Você se conecta com o seu cliente ideal quando você fala das dores que ele tem, dos problemas que ele tem, dos desafios que ele tem. E você deve concordar comigo que públicos diferentes têm necessidades, dores e desafios diferentes. E a falta da definição do nicho, ela é tão importante porque se você não tem um cliente definido e você atende todo mundo, certo? Você não consegue conversar com todo mundo. Primeiro, você não consegue porque as dores, os desafios são diferentes. Segundo, você não consegue estruturar uma esteira de serviços que possam atender as dores do seu cliente, porque fica muito amplo, Você só se torna um expert, certo? Realmente se diferencia no mercado pelo seu conhecimento e a partir disso, um posicionamento diferenciado também, quando você define. Qual é um dos maiores problemas hoje que a gente vê dos profissionais de desenvolvimento? E você pode fazer esse teste com você. Depois que a gente terminar aqui, entra no seu Instagram, entra no seu Facebook. Imagine que um cliente potencial seu, certo? Entrou no seu Insta ou no seu Face para te conhecer. Olhe com o olhar do cliente e veja se ele identifica claramente qual é a sua expertise, qual é a sua maestria. E tem uma outra questão que é fundamental, porque assim, para a gente alavancar nossa carreira, eu sempre digo que tem duas questões que nós precisamos ter para a gente ter uma carreira de sucesso, uma carreira sustentável.
Primeiro, nós precisamos, né, ter consistência técnica. E consistência técnica requer estudo. E nós, claro, precisamos saber vender, né? São duas questões. E dentro da consistência técnica entra a questão do nicho, né? Da importância de você realmente definir quem é que você quer atender para você aprofundar no conhecimento do seu cliente. Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você vende. E você vende mais, porque você se conecta mais com ele. Por que você se conecta mais com ele? Porque você consegue falar com muito mais propriedade sobre as dores dele, sobre os desejos dele. E não tenha dúvida que a sua entrega é muito diferenciada, porque quem faz tudo não faz nada bem feito, né? Eu sou psicóloga de formação e isso não é só para nós, o desenvolvimento é para todas as áreas. Se você olhar para todas as áreas, certo? Profissionais, elas têm, todas as áreas, a evolução leva à escolha de um nicho, certo? E se você olhar para os profissionais de desenvolvimento, olhe para os profissionais de desenvolvimento que têm sucesso, que você considera de sucesso, que tem um negócio de sucesso. E eu aposto com você que ele tem um nicho definido. E você sabe dizer qual é o nicho dele, com quem é que ele trabalha. Porque é assim que nós nos diferenciamos, é assim que nós conseguimos aprofundar, é assim que nós conseguimos nos tornarmos especialistas. Como eu estava dizendo para vocês, eu sou psicóloga de formação, né? E quando a gente sai da formação da faculdade de psicologia, né? Você é um psicólogo geral, né? Que nem um médico clínico geral. Você é generalista. Você sai, com o diploma que você sai, você pode atender criança, adulto, adolescente, casais, empresas. Você pode atender tudo. Só que você não é bom em nada, porque nada foi aprofundado. Por que as pessoas terminam uma faculdade e logo na sequência vão para o mercado, sim, para ganhar experiência, né? Até para poder escolher realmente qual é a área que quer se especializar, mas qual é uma demanda do mercado? É pela especialização. Por quê? Porque é a especialização que traz o conhecimento, que te tira da superficialidade. Então, o nicho te propicia isso. Porque essa história de que eu ajudo todo mundo, certo? É porque você tá com uma visão distorcida de mercado do seu negócio, certo? A metodologia que você tem, ela pode ajudar todo mundo. Isso é uma coisa. Por exemplo, eu trabalho, né, dentro das metodologias que eu utilizo. Eu trabalho com metodologia do coaching, eu trabalho com metodologia dos treinamentos vivenciais, né, da metodologia vivencial. Metodologia vivencial e coaching, eles ajudam muitas pessoas, certo? Só que, se eu quero realmente me especializar, eu não posso ser uma profissional que atende todo mundo. Porque a dor de um adolescente é completamente diferente de um profissional que está fazendo transição de carreira. A dor de um líder é completamente diferente daquela pessoa que quer ter um melhor relacionamento familiar. Vocês percebem? Quando você não tem nicho, né, você não consegue aprofundar com o seu cliente e você não consegue vender. E você vai ter muita dificuldade nos valores, porque você realmente vai ser um generalista e não um especialista. E a grande busca, se você quer ter um negócio lucrativo e sustentado, certo? Você tem que se diferenciar da multidão. Porque se você for apenas mais um, certo? Não espere ter alto faturamento. Não espere ter um negócio diferenciado. Porque a diferenciação se dá pela diferenciação dos seus serviços, das suas entregas.
E você só vai conseguir ter serviços diferenciados se você tem definido o nicho, com quem você quer trabalhar. Porque aí você vai focar a sua atenção nisso. Querem ver um problema da grande maioria dos profissionais de desenvolvimento? E vou falar aqui dos coaches, né? Os coaches têm muita dificuldade de definir o nicho que eles querem trabalhar, porque eles saem com a ilusão das formações que eles podem atender todo mundo. Primeiro, coaching não é para todo mundo, certo? E segundo, quem atende todo mundo não atende bem ninguém, porque você não é um especialista, certo? Não me diga que você é bom em tudo. Para você ser bom em tudo, você não é humano. Eu não conheço ninguém que seja bom em tudo, certo? E eu te desafio, olha no mercado, olha as pessoas de sucesso. E você vai ver que essas pessoas têm posicionamento, nicho e, consequentemente, posicionamento definido. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Mas, Liane, eu tô começando e eu ainda não sei. E é isso que você precisa entender também. Eu disse para vocês, né, que quando a gente sai da faculdade, qual é a tendência natural? A gente vai para o mercado trabalhar para poder conhecer, né? Por exemplo, eu quando saí da psicologia, terminei a minha faculdade, eu fui experimentar algumas áreas, até para entender qual era a área que eu mais gostava. No momento que eu entendi isso, toda a minha especialização a partir dali foi naquilo. Eu, há mais de 25 anos, me especializo na área de desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes. Dá para entender a importância? Dá para entender a importância que é quando você define quem você quer atender, porque aí você se especializa. Aí você vai se especializar porque os conhecimentos que você precisa buscar, eles são diferentes. Mas como eu disse, logo que a gente se forma, né, a gente vai buscar, né? A gente precisa conhecer primeiro, até para definir qual é o nicho que de verdade a gente quer, que a gente se identifica, né? Se você está começando na área de desenvolvimento, você também vai fazer esse processo, né? Você também vai fazer esse processo para poder identificar quais são os clientes que você mais gosta de atender, que você acha que você gera mais resultado, mas logo na sequência você vai precisar se especializar, não tem jeito, não tem como, certo? Se você quiser sair da categoria de generalista e ir para a categoria de expert, de especialista, combinado? Essa é a primeira questão. Agora vamos falar sobre posicionamento, certo? O seu posicionamento, né, é o que faz com que também você se diferencie no mercado, certo? Como é que você se posiciona? Como é que você se posiciona no mercado? Com quem é que você fala, né? Os seus serviços são diferenciados ou você é só mais um na multidão? Porque nós sabemos, né, que, por exemplo, vou pegar minha formação de origem, psicologia. Tem trilhões de psicólogos. O que faz um psicólogo cobrar R$500 a hora e o outro cobrar 100? Não tenha dúvida que é a especialidade dele, que é a expertise dele, que é o quanto ele é bom naquilo. E eu tenho certeza, se você for olhar, vou pegar a minha área, certo? As pessoas que alavancaram na psicologia foi aquelas que definiram uma área de atuação, vou atender criança, adulto, adolescente, ou vocacional, ou família, e se especializou. A sua entrega depende da especialização que você tem. Por quê? Porque a especialização é o aprofundamento, é sair do superficial. E aqui tem uma questão importante, né? O mercado, na área de desenvolvimento humano, falando agora específico da nossa área, é uma área que não tem espaço para superficialidade e nem
para o amadorismo. Por quê? Porque você está lidando com as pessoas. As pessoas estão vindo para você para trabalhar as questões de vida delas, sejam profissionais ou pessoais, ou pessoal, certo? Então, é uma grande responsabilidade da nossa parte. E tenha certeza que ninguém vai querer colocar a mão, ninguém vai querer colocar, né, a sua vida na mão de um generalista, de alguém que não tem a consistência técnica. A partir do momento que você entende com quem você quer trabalhar, e aqui tem uma outra definição importante, o nicho, ele não quer dizer, Eliana, então se eu escolher um nicho agora eu vou morrer com esse nicho. Não, certo? E dentro do nicho que você escolhe ainda tem várias coisas que você pode, né, desenvolver. Só que se você quer alavancar sua carreira, você tem que definir quem é que você quer ajudar, para você poder se comunicar com esta pessoa. Eu sempre falo, né, que nós precisamos nos conectar com o cliente ideal, certo? E quem é o cliente ideal? Olhem que interessante isso. Eu sempre falo isso para vocês, mas é porque eu quero falar sobre a questão da importância do nicho. Quem é o cliente ideal? O cliente ideal é aquele que sabe que tem um problema, ele já vê as consequências, ele quer resolver, tem dinheiro para pagar e se conecta com você. Esse é o cliente ideal, certo? Bom, e como é que você sabe que o cliente, aquele, já tem uma dor? E como é que você se conecta com o seu cliente? Que é uma das 5 peneiras, né, do cliente ideal. Você se conecta falando com a dor do seu cliente. Você não se conecta com o seu cliente falando de forma generalista. Você não se conecta com o seu cliente e não vende falando de metodologia. Independente, né, do que você trabalhe, você precisa ter clareza com quem é que você quer falar. Eliana, eu preciso ter só um nicho. Eu defini que eu vou trabalhar com carreira. Ou eu defini, vou contar o exemplo, né, que um dos masters falou na aula que eles deram, né, contando os cases deles, a trajetória deles. Um dos masters contou o seguinte, né, ele disse, olha, meu nicho são empresários e liderança. Se você entrar nas minhas mídias sociais, você vai me ver falando sobre liderança e sobre empresas, porque esse é o nicho dele. Só que ele disse, só que agora na pandemia, eu também comecei a ter uma grande demanda de profissionais em transição de carreira. E esses profissionais se conectaram com ele por quê? Porque ele está falando do meio empresarial. E transição de carreira está dentro, por mais que não seja o nicho principal dele, ele atrai essas pessoas também. Então quer dizer que ele não vai atender essas pessoas porque não é nem líder e nem empresário? Claro que não. Claro que ele vai atender. E ele vai atender por quê? Porque transição de carreira está na mesma área de atuação. Porque quem busca transição de carreira, né, são pessoas que estão dentro das empresas. Então se conectam com você. Percebe? O que não dá é, por exemplo, para você querer trabalhar eu quero trabalhar com empreendedorismo, eu quero ajudar mães e pais que têm dificuldade de educar seus filhos e eu quero trabalhar com quem quer emagrecer. Não. São nichos muito diferentes. São nichos que não se conversam. Certo? São nichos que não se conversam. Combinado? Ficou claro a importância de ter um nicho, um seu posicionamento? Mas hoje eu quero falar também
que é o próximo passo, que é o que a gente conversou ontem muito na aula, que é vendas, certo? Porque tem uma questão que é real, né? Se você não vende, você não mantém seu negócio. Você não consegue ter um negócio lucrativo e sustentado se você não vender, certo? E um dos pré-requisitos, tem 2 pré-requisitos para você vender. Primeiro, você precisa saber para quem você quer vender, que volta à história do nicho, né? Para quem você quer vender. Segundo, você tem que ter serviços que atendam às dores desse seu cliente. E terceiro, você precisa ter serviços de entrada. O que isso significa? O seu cliente, para ele comprar de você, as pessoas, elas só compram na área de desenvolvimento. Elas só compram quem é referência, de quem é referência no mercado, de quem elas conhecem ou quem foi indicado, certo? Porque o desenvolvimento humano é uma questão muito pessoal, muito individual. Você não sai entregando, né, e falando da sua vida para qualquer um. Você precisa confiar nessa pessoa, né? Você realmente precisa se conectar, você precisa saber, entender e ver que realmente ela pode te ajudar, que ela é séria, né, que ela é profunda. E as pessoas, né, então, para isso você precisa saber, eu quero falar com quem? Quem que eu ajudo? Quem que eu quero ajudar? E como é que eu ajudo? Só que aí entra a questão que eu estava falando para vocês, né? As pessoas, elas só compram de quem elas conhecem, quem é referência no mercado ou quem foi indicado. E se você está começando numa área nova ou está começando profissionalmente, você ainda não é conhecido no mercado. Você ainda não tem quem te indique e geralmente as pessoas ainda não te conhecem. Isso é completamente natural, certo? Completamente natural. Sempre que a gente está iniciando é assim mesmo, certo? Só que, e aí? Então você vai dizer, mas então, Liana, não tem como vender? Claro que tem. Só que aí a importância, e aí entra uma outra questão de posicionamento, de você ter o serviço certo de entrada. Serviços que sejam, o que é um serviço de entrada? E foi legal que na live os masters falaram sobre isso também, né? Do grande erro. E aí a pessoa, né, o master que estava falando, ele é coach, né? E ele estava dizendo, olha, eu quero dizer para os coaches que o grande erro da maioria dos coaches é que eles querem vender coaching de cara, sem nem a pessoa conhecer ele, né? Coaching é um processo que a pessoa vai pagar 7, 10 mil reais. Ela não vai pagar isso de cara para você se ela não te conhece, ela não sabe que de verdade você entrega. Então ela precisa ter uma primeira experiência com você. E o que gera uma primeira experiência? O produto de entrada. O produto de entrada, ele tem algumas características, né, que são fundamentais e por isso são produtos de entrada. Um produto de entrada, ele tem um valor acessível para o seu cliente, aonde o valor financeiro não vai ser um obstáculo. Segundo, ele é um serviço que tem uma entrega num curto espaço de tempo, certo? E terceiro, né, ele atende, sim, uma grande dor do seu cliente. E quarto, um produto de entrada, ele tem que vender na sequência outros produtos. Isso é um serviço de entrada, certo? E agora eu quero falar para vocês, agora, independente da área que você atua, tem 2 grandes serviços de entrada no mercado. E aqui não interessa qual é o nicho que você trabalha, certo? Ou se você ainda não definiu um nicho, tem 2 produtos de entrada que também te ajudam a definir nicho e que são produtos que você vende para qualquer nicho. Quais são eles? Workshops
e mapeamento comportamental, certo? Mapeamento comportamental é, né, um raio-x, uma foto em 3D da pessoa, aonde ela se olha e ela vai poder se reconhecer, ela vai poder reconhecer suas forças, suas âncoras, seus motivadores, né? E a partir disso, alavancar a sua carreira, a sua vida, o seu negócio. Mapeamento comportamental nós vendemos para qualquer nicho que passe pelo autoconhecimento. Se você trabalha com desenvolvimento, sempre o desenvolvimento ele é precedido pelo autoconhecimento. Claro, estamos falando aqui de um desenvolvimento sustentado, certo? Qualquer processo de desenvolvimento ele começa pelo autoconhecimento. Então, o mapeamento comportamental é o principal produto de entrada. E por que ele se caracteriza como um produto de entrada? Primeiro, ele atende à necessidade da grande maioria das pessoas, certo? Por quê? Porque toda pessoa que tem um problema ou tem um objetivo, o primeiro passo é ela se conhecer, para daí ela poder solucionar esse problema ou atingir esse objetivo que ela tem. Segundo, é um serviço acessível. O valor dele está entre R$ 1.500 a R$ 2.500. E ele é entregue num curto espaço de tempo. O que isso quer dizer? Você entrega um mapeamento comportamental entre 4 e 5 sessões. Em um mês você entregou, finalizou o serviço. Ele atende e outra, ele vende na sequência os demais serviços que você tem. Por quê? Porque o mapeamento comportamental, ele vai até o plano de desenvolvimento. Agora, todo o acompanhamento, toda a parte de desenvolvimento das competências do plano de ação, não está dentro do mapeamento comportamental. Ele está dentro de outros processos de desenvolvimento. E por isso que, se você sabe trabalhar com mapeamento comportamental, você vende. E vende muito a sequência. E agora eu queria falar um pouquinho, então, sobre o mapeamento comportamental, já que ele é realmente um grande serviço de entrada. Mapeamento comportamental vocês vendem sempre, certo? Porque é isso. Ele faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Não existe processo de desenvolvimento comportamental que não comece pelo autoconhecimento, mas um autoconhecimento profundo, sustentado, estruturado, totalmente correlacionado com a meta do cliente, certo? Vamos lá. O mapeamento a gente sempre vende, só que tem alguns momentos do ano que ele está muito em alta, e este é o momento. O momento de final de ano até lá por março, o serviço que a gente mais vende é mapeamento comportamental. Sabe por quê? Porque é o momento que as pessoas estão fazendo a avaliação do ano que passou, e este ano gerou nas pessoas muitas avaliações, muitas mudanças de rumo, né? Precisaram olhar para coisas que talvez sem pandemia nunca olhariam, nunca se deparariam, e agora decidiram, né, que querem ter uma outra vida. A pandemia fez com que todos nós, né, tivéssemos que revisar a nossa vida, revisar os nossos valores, e isso fez que todos nós repensássemos, certo? E é a hora agora que a gente tá naquela, ok, né? Estamos aí com a vacina, né? Com a perspectiva já da vacina, né? Entrando, claro, não vai ser para amanhã, mas já tá, então vai acontecer, né? Estamos entrando no novo ano, e sempre que um novo ano começa, né? Um ano termina, no final do ano a gente tem sempre aquele momento da reflexão, né, do que eu consegui. São marcos que a gente tem, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu gostaria de ter feito, né? E nós temos o planejamento do próximo ano, né? Como é que eu quero? É um momento que a gente se enche de esperança, né? É um momento
que as pessoas renovam a sua esperança, o seu desejo de que o próximo ano seja diferente. E é exatamente por isso que nós vendemos muito mapeamento comportamental. Porque o primeiro passo para essa mudança, para essa virada de chave, para essa conquista de novos objetivos, de uma melhor qualidade de vida, de novos resultados. É por isso que a partir de agora, até março, final de março por aí, é o momento que o mapeamento comportamental está lá em cima. E foi exatamente por isso que essa semana eu fiz um workshop, né, que eu chamo de Workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, né? Porque hoje se tem também que mapeamento comportamental não é apenas aplicar DISC e dar uma devolutiva. Este era o mapeamento antigo, a análise antiga, né? Onde se aplicava apenas uma ferramenta. E só o DISC ainda, o DISC é antigo, né? Nós aprofundamos, nós tivemos aí 8 horas de workshop. Caso você não tenha assistido e ainda queira assistir, ele vai ficar, a gente liberou ontem, ou hoje a gente liberou, ontem à noite eu acho, nós liberamos o replay que vai ficar disponível apenas até domingo. Foram 4 aulas, onde nós aprofundamos o mapeamento comportamental, eu mostrei todos os assessments, né? Eu mostrei qual é todas as possibilidades de quem domina essa metodologia e essas ferramentas. Expliquei como é que funciona, quais são os nichos, qual é a demanda, como é que a gente vende, né? Quer dizer, expliquei tudo. E também abri a formação para formação de Master Analista Comportamental, né? E ontem eu falei uma questão que eu já falei aqui para vocês também, né? Às vezes os profissionais nessa época dizem assim, ai não, mas agora é dezembro, é final do ano, agora nada acontece, né? E na verdade, este é o momento. Se você esperar para o ano que vem, mais uma vez você ficou para trás. Se você esperar para fazer o que você necessita fazer o ano que vem, saiba que você vai começar lá por março, abril, e quando você viu o ano passou. E você mais uma vez não atingiu as suas metas, os seus objetivos. Final do ano, para nós, é o grande momento. Nós ainda estamos trabalhando muito, certo? A partir ali do dia 15 começa a baixar, né? E vai ali mais baixo até o início, primeira semana de janeiro. Depois disso sobe novamente. Mas sobe novamente para quem? Para quem tem o produto certo. E o produto certo neste momento é o mapeamento comportamental, por tudo que eu já expliquei aqui, certo? Só que quando chegar a segunda semana de janeiro, você já tem que estar preparado. Você não pode, agora eu vou estudar. Aí o bonde passou, o momento passou, e você mais uma vez deixou passar. E foi exatamente por isso que nós resolvemos abrir a última turma do ano. E a última turma com 40% de desconto, né? Nós nunca mais vamos trabalhar com este desconto, né? Este é o nosso presente de final de ano, né? Para que você realmente possa ir para outro nível, para que você possa ter um produto de entrada extremamente demandado pelo mercado, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Mas também a gente abriu, né? E a gente tem vários bônus, né? Você tem muitas coisas dentro da formação. Se você quer conhecer, o link tá na bio aqui no Insta. No Face, logo mais vai estar aqui embaixo, mas se você não encontrar, vem pro Insta, nos chama inbox que a gente passa para você também, certo? Mas a gente ontem resolveu dar somente por 24 horas um grande bônus que tem a ver com o que eu falei hoje aqui com vocês. É um bônus que a gente chamou, né, de mentoria, foco e ação. O que isso quer dizer? É uma mentoria de 4 aulas ao vivo comigo e com uma especialista em marketing e posicionamento. É uma mentoria para definição de nicho, para que você possa definir seu nicho e aprofundar no conhecimento do seu cliente e estruturar toda a sua comunicação a partir desta definição e deste conhecimento do seu cliente. Então fica aqui meu convite, né? Se você deseja ir para esse outro nível,
né? Se você realmente deseja ser um expert em mapeamento comportamental. E para quem é a formação, isso é importante. É tanto para quem já é analista comportamental quanto para quem não é. É para qualquer profissional que já atuou ou deseja atuar com desenvolvimento humano e comportamental, certo? E por que eu digo que ele é para quem já é analista comportamental? 50% dos nossos alunos já eram. Muitos já tinham 2, 3 formações em análise comportamental, mas a análise é antiga, de uma ferramenta só do DISC, né? E o DISC é antigo ainda. Hoje, né, a metodologia que nós temos de mais atual no mercado, ela contempla 6 assessments, certo? Mapeamento comportamental é um processo e que quando você domina esta metodologia, essas ferramentas, você faz chover, porque você tem muitas ferramentas, muitas coisas para fazer. Não é só mapeamento, é workshop, né? Você faz workshop, você faz coaching de grupo, enfim, né? Você tem uma infinidade de serviços. Então, deixo aqui o meu convite. Se você não conseguiu assistir o workshop Master Analista Comportamental, né? Ele está disponível, mas ele está disponível somente dentro dos grupos do WhatsApp, os grupos exclusivos. Então, aqui no link da bio vai ter o link para você entrar no grupo. Se você não achar, você nos chama que a gente passa para você. Você entra no grupo. Lá no grupo tá liberado, vai ficar liberado até domingo, as 4 aulas. E se você já entendeu que este é o seu caminho e você quer me ter por 3 meses, né, te mentorando, estando ao seu lado, a hora é agora, certo? E somente até hoje, às 23h59, quem se inscrever nas primeiras 24 horas, que encerra hoje à noite, vai ganhar mais este grande presente, que é uma mentoria para definição do seu nicho. Nós conversamos aqui, né, da importância do nicho, do quanto isso faz diferença, sim, e faz diferença nos seus resultados, no seu posicionamento e na sua entrega. Além, é claro, de você ter um dos melhores serviços de entrada, com uma metodologia extremamente atual, utilizando 6 assessments e tendo um belo faturamento. Combinado? Fica aqui meu convite. O link para você entrar no grupo, para você conhecer a formação, está na bio aqui no Insta, no Face, logo mais estará abaixo do vídeo, mas você também pode nos chamar inbox, a gente envia para você ou você vem aqui pro Insta, certo? Deixa eu passar rapidinho aqui, ver se tem alguma pergunta, que a gente tem que eu tenho uma mentoria agora às 9 horas e já tô quase no meu horário. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mário, estou curtindo suas orientações, Liana, está fazendo muito sentido para mim. Maravilha, Mário, fico super feliz com isso. O Mário, hoje eu atuo mais fortemente com casais, onde atuo junto com a minha esposa sócia e com pessoas endividadas. Baixa renda quando atuo sozinho. O que você acha nessa situação? Para os dois nichos que você atua, mapeamento comportamental é perfeito, Márcio, certo? Para casais, indiscutível, né? Eu dei vários exemplos de casais durante o workshop. Por exemplo, você não tem como trabalhar com casais, né? E entendo que se você está trabalhando com casais, né, no sentido de relacionamento, você não tem como trabalhar com casais se você não usa, por exemplo, os assessments de forças pessoais e o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento, porque muitos dos problemas estão postos exatamente aí. Então, é um nicho muito bom, casais, certo? Muito bom. E é um nicho agora em alta também, né? Porque com a pandemia, muitos casais balançaram, né? Muitas famílias se desestruturaram. Então, sim, é um nicho muito interessante, certo? E pessoas endividadas, né? Pessoas endividadas também, certo? Porque muitas vezes, como é que você faz? Eu tenho uma amiga, né? Uma amiga minha, que ela trabalha exatamente com esse nicho, certo?
E ela usa toda a parte, ela trabalha com consultoria, com orientação, né, para essa questão de endividamento, das pessoas terem saúde financeira, né, e poderem muitas vezes saírem dos problemas, né, e irem para outro lugar. E ela usa o mapeamento comportamental, né, completo, porque isto ajuda a pessoa a identificar forças para que ela possa lidar com essas situações, entender comportamentos que fazem com que ela fique endividada e ela se coloque nesse lugar, porque às vezes a pessoa é endividada não é porque ela ganha pouco, né? É porque ela não tem controle, porque ela não sabe administrar. Então, para os dois nichos se utiliza muito, Márcio, muito. E são dois nichos extremamente interessantes, com certeza. Ok, meus queridos, muito bem. Acho que era isso por hoje, né? Poderemos fazer o pagamento com 2 cartões? Sim. Deixa eu ver seu nome. Marise, eu acho, né? Ou Mari. Sim, Mari. Vocês conseguem fazer com 1 ou 2, 3 cartões sem problema algum, certo? Isso é possível, né? Entra lá, né? Ou nos chama inbox, que a minha equipe entra em contato com você e é possível sim, tranquilamente. E eu digo o seguinte, né? Aproveitem, porque este é o grande momento, né? E é a última vez, é a última turma do ano. E é a última vez que nós vamos dar esse desconto de 40%. Combinado? Ó, legal. O Márcio dizendo que é exatamente isso, educação financeira, mudança comportamental através da conscientização. Márcio, se você tiver as ferramentas, os assessments, né? Não sei se você participou do nosso workshop, né? Eu não tenho a mínima dúvida que você vai alavancar e muito o resultado dos seus clientes e a rapidez com que isso ocorre. Porque, na verdade, o mapeamento comportamental, ele acelera os resultados. E quem está endividado ou quem está com problema no seu casamento, ele não pode resolver isso daqui 6 meses, né? Ele precisa resolver agora, porque senão ele corre o risco de afundar mais ainda nas dívidas e ele corre o risco de realmente perder o seu relacionamento. Então, olha o mapeamento, né? Se você não estava no workshop, entra lá no nosso grupo, assiste, porque eu tenho certeza que vai levar os seus processos para outro nível e, consequentemente, o seu faturamento. Combinado, meus queridos? Fica aqui o meu convite, né? Para que vocês venham fazer parte, né, da nossa tribo, né? Que você venha fazer parte, né, deste grupo que realmente se diferencia muito no mercado, faz grandes entregas, tem grande faturamento e ajuda muitas pessoas a poderem ir para um outro nível. Combinado? Um grande abraço, meus queridos, um ótimo final de semana e tô esperando vocês do lado de cá. Um grande abraço, tchau!